Olá, sejam bem-vindos ao Fala Crente. Este podcast é para aqueles que creem em Jesus Cristo. Eu estava aqui em espírito de oração, tentando descobrir qual passagem bíblica o Senhor gostaria que eu compartilhasse com vocês hoje. E então, o meu marido, ele entrou aqui no office e ele falou: eu tenho a palavra para hoje à noite. Porque hoje à noite nós temos uma célula aqui em casa e é ele que vai compartilhar a palavra. E ele disse, está em João 14. E eu olhei para ele e perguntei, o quê? Fiz uma cara de interrogação, sabe? Você tá falando sério? Tem certeza? E ele respondeu, sim, por quê? E eu fiquei impressionada. Eu fiquei em choque. Eu estava aqui orando, pedindo para Deus confirmar a palavra em meu coração. Eu respondi para ele, para que eu pudesse gravar o áudio. E você acaba de entrar aqui trazendo a confirmação. Então, é porque hoje eu vou gravar falando sobre João 14. Eu já fiz o áudio em inglês e o Espírito Santo de Deus, como sempre, né? Sempre flui. E agora eu vou fazer esse em português. E eu sei, e eu acredito que Deus tem algo para nós hoje. Então, Deus ele estava falando comigo sobre João 14 nesta manhã. E ele estava falando sobre um assunto específico, que é ministério. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E vamos ver o que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Então, vamos orar? Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por hoje. Senhor, eu quero te agradecer mais um dia de vida. Obrigada porque o Senhor permite que nós estejamos aqui vivos, respirando, conforme a tua vontade. E nós queremos louvar o teu nome, agradecer ao teu nome, Pai. Te agradecer, te honrar e glorificar o teu nome. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja presente aqui conosco, como eu sei que o Senhor já está. Eu peço, Pai, que o seu Espírito também esteja com todos que estão ouvindo este áudio hoje, para que verdadeiramente, Pai, eles possam te ouvir, Senhor, mas não a mim, não a Rafaela, mas sim a tua voz. Por favor, Paizinho, fala em nossos corações. O Senhor é bem-vindo aqui. O Senhor tem toda a nossa atenção. E eu quero repreender, em nome de Jesus, toda distração ou qualquer outra coisa que tenta tirar a nossa atenção da tua palavra, em nome de Jesus. Nós declaramos que ouviremos somente a ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos ler a palavra que está lá em João, como eu falei, capítulo 14, versículo 12. E fala assim: em verdade lhes digo que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu não sei quanto a vocês, mas toda vez que eu leio essa passagem, eu sempre penso que Jesus, ele está nos dizendo que nós vamos fazer coisas maiores do que ele fez por nós. Mas hoje eu ouvi um professor que estava dando uma aula que eu estava assistindo, e ele disse que isso não significa que nós vamos fazer coisas maiores do que Jesus fez, mas sim que nós vamos expandir o ministério de Jesus, porque como ele disse na palavra, ele estava indo para ao Pai. E vocês podem se perguntar, mas como eu posso expandir o ministério de Jesus? Eu não sei fazer nada do que ele fez, eu também não sei como fluir no Espírito como ele fluía, e a verdade é que nós nunca seremos como Jesus. Mas eu também quero chamar a sua atenção para um outro capítulo, que é no mesmo livro, em João, no capítulo 8. Vamos lá. Que fala assim: de novo Jesus lhe falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui Jesus ele está nos dizendo que ele é a luz do mundo. E se nós andarmos com ele, nós também seremos a luz. Nós não estaremos mais em trevas. E eu quero destacar aqui para você é que quando Jesus diz que ele é a luz e nós caminhamos com ele, nós também, consequentemente, somos a luz. Então, é literalmente assim como nós vamos expandir o ministério de Jesus, caminhando com ele. Não um dia com ele e outro sem. Não em um dia eu tô afim de fazer e obedecer, mas no outro, não estou tão afim assim, só quero fazer as coisas que eu tenho vontade e não obedecerei ao Senhor. Consequentemente, dessa maneira, nós acabamos confiando em nós mesmos e a gente nem percebe que a gente acaba deixando Jesus de lado do seu próprio ministério. Porque, primeiro,
O seu ministério não é o seu ministério. O meu ministério não é o meu ministério. E o Espírito Santo de Deus foi muito claro comigo hoje, dizendo que não é o meu ministério, mas que é o ministério de Jesus. Então não é o nosso. Às vezes nós nos envolvemos tanto, queremos fazer isso, aquilo, e a gente acaba nem percebendo que nós estamos afastando Jesus do seu ministério. E ele é a razão pela qual estamos exercendo este ministério. Então, como nós podemos afastá-lo e rejeitá-lo, puxá-lo de lado, deixá-lo de lado, se ele é a única razão? Bom, em Mateus, vamos lá para Mateus agora, capítulo 5, no verso 14, Jesus ele começa o versículo dizendo: vocês são a luz do mundo. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por que ele diz que nós somos a luz do mundo? E a resposta é simples, porque nós estamos andando com ele. Ele é a luz, como ele disse em João 8. E se andarmos com ele, também seremos a luz. Não mais estaremos nas trevas. E a verdade é que nós, assim, estamos levando a sua presença ao mundo. E é dessa maneira que nós vamos expandir o seu ministério. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Deus está nos dizendo hoje que se nós andarmos com Ele, que é a luz do mundo, nós também seremos a luz do mundo. E ao se permitir brilhar esta luz, nós iremos expandir o seu ministério, como Jesus quer que nós façamos. E este é um ponto muito delicado que eu quero abordar agora, porque às vezes pensamos que o nosso ministério será algo que temos a capacidade de realizar. E não é assim e nem sempre será assim. Normalmente, Jesus nos pede para fazer e começarmos a fazer algo que não sabemos como fazer, não sabemos como agir e até pode ser que a gente saiba, mas é algo que nós não nos sintamos confortáveis em realizar aquela tarefa. Eu posso dar um exemplo meu aqui agora. Eu costumava ser muito, mas muito tímida. O tipo de pessoa que ficava nos bastidores e eu não queria ser o centro das atenções. Eu lembro muito bem de eu nunca querer tirar fotos em público, porque toda a atenção estaria voltada para mim, na minha cabeça. E eu não queria estar no centro das atenções, nem mesmo em festa de aniversário. Sabe aquela hora do parabéns? Tão desconfortável. Então, eu não queria nem isso. Então, naquela época, eu acreditava que eu era este tipo de pessoa. Muito tímida, muito quieta, queria ficar no meu canto, não queria falar com ninguém, somente na hora que eu tinha vontade. E eu não percebia que isso foi colocado na minha cabeça pelo nosso inimigo, o inimigo da nossa alma, aquele que você sabe quem eu estou falando. Ele estava plantando essas ideias e essas mentiras dentro da minha cabeça, na minha mente, e eu realmente comecei a viver assim. Eu acreditei que eu era esta pessoa. E quando eu tive uma experiência com Deus, que foi quando a primeira vez ele me disse o que eu ia fazer para ele, eu literalmente quase surtei. Eu fiquei, assim, surtada. Literalmente, não vou mentir. Eu vou contar para vocês. Eu estava assistindo uma ministração, era um grupo de oração que eu encontrei aqui em Adelaide, e eu fui pela primeira vez. E eu ouvi o Espírito Santo falar comigo, mas eu não sabia que era o Espírito Santo ainda, ok? Então, eu ouvi ele me dizendo assim: você vai fazer isso. E eu fiquei tipo, hã? Não, eu não consigo fazer isso. Eu não falo em público. Como eu vou me comunicar assim? Olha pra ela. Ela é muito boa, ela tá perfeita, ela sabe o que tá fazendo. Ela tem um dom e eu não tenho esse dom. Eu sou tímida. Meus irmãos, minhas irmãs, eu comecei a discutir com aquela voz. E eu disse: não, eu não vou fazer isso. Cheia de atitude, né?
E depois de um tempo eu comecei a ter mais discernimento e a entender que Deus queria aquilo para mim. Mas mesmo assim, a primeira função, o primeiro ministério que Deus colocou para mim foi no ministério de louvor. E adivinha, eu nem sei como eu fui parar ali, porque eu não sabia me comunicar bem, eu não sabia cantar e de repente eu me vi em cima do altar com muitas pessoas olhando para mim e eu pensei, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não sei o que eu estou fazendo, eu não sei o que Deus quer de mim. E para ser bem honesta, eu acho que Deus nos coloca nessas situações em que não sabemos o que fazer ou como agir, mas Ele quer ver os nossos corações, ver se realmente nós vamos obedecê-lo e nos colocar à sua disposição. Então, eu aceitei ir para o ministério de louvor e fiquei até um certo momento, alguns meses. E quando Deus, Ele mesmo, falou para mim, agora você vai parar. Eu quero que você pregue a minha palavra. E eu pensei, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? E não tem jeito, nós sempre vamos pensar que nós não somos capazes e vamos ser bem honestos. Às vezes, nós não vamos conseguir fazer aquilo sozinho. Eu mesma sei que eu não faço nada sozinha. Eu faço com Ele. Ele é que me dá a força e o poder vem dele para que eu consiga fazer aquilo que Ele me pediu. Então hoje o Senhor, Ele está nos falando. Parem de pensar que vocês não podem fazer aquilo que Ele está pedindo. Parem de pensar que Ele não pode usar vocês. E façam, tenham a coragem de fazer o que Ele quer que vocês façam. Porque não se trata mais de você, não se trata mais de mim. Como Jesus disse na palavra. Nós faremos coisas maiores do que ele. Nós vamos expandir o seu ministério. E esse maior não é maior no sentido superior, mas de certa forma se refere a algo que seja ao longo prazo, maior no sentido de longo prazo. Portanto, quando Jesus ele nos pede para fazer algo, não se trata mais de nós. Não se trata mais da sua capacidade e nem da minha. Não se trata mais dos seus sentimentos, mas sim da sua palavra que está sendo transmitida através da sua vida. E as pessoas vão ouvir vocês porque é o próprio Deus que está em vocês. Uau! Isso aqui é muito profundo, muito profundo. Então, em vez de fazer como eu fiz, não façam como eu fiz. Que comecei a discutir com Deus. Se bem que talvez você esteja nessa fase agora. Deus já te pediu para fazer algo, mas você ainda está discutindo com Deus, dizendo que não consegue fazer, ou dizendo que não é bom o suficiente para fazer. Mas hoje eu sinto, o Espírito Santo de Deus está nos dizendo, vocês vão fazer porque sou eu, Jesus, o meu poder que está em ti, não é você. Não se trata mais de você, não se trata de você. Então não tenha medo, não tenha medo. Não deixe o inimigo te paralisar, como ele fez comigo no passado. Assim como eu perdi tantos anos da minha vida pensando que eu era uma pessoa tímida, a pessoa mais tímida desse mundo. E hoje eu descobri que Jesus, ele começou a revelar os dons que existiam dentro de mim que nem eu sabia. Então, assim que você disser sim para Jesus, quando você aceitar o que ele está te falando, ele vai começar a revelar todos os dons que já está dentro de você, porque ele já plantou em nós tudo o que nós precisamos. Mas nós nos distraímos tanto nas nossas vidas. Estamos sempre tão ocupados com tantas coisas, tantos afazeres, que na verdade nem é da vontade de Deus para nós. E nós acabamos nos perdendo no caminho. Então hoje eu sinto o Espírito Santo de Deus te trazendo novamente para o caminho certo, para a sua essência, para o caminho que Deus quer que você siga. Não aquele que você acha que combina com você. Não, não. Não se trata de você se encaixar em um ministério da igreja. Não, não. Não se trata de você fazer o que você tem vontade, mas sim trata-se de ser e viver o caminho que Deus quer
para você. Então eu sinto profundamente em meu coração agora o Espírito Santo falando comigo sobre entrega, sobre se abrir para o Senhor, pedindo para que vocês se entreguem nas mãos de Deus, para que Ele possa realmente revelar o dom que está dentro de vocês. Mas talvez vocês estejam aí pensando e se perguntando, eu não sei que tipo de dom eu tenho, eu não sei o que há dentro de mim. Mas está tudo bem, tá tudo bem. Eu também não sabia, mas eu me abri. Eu abri o meu coração para ouvir o que Deus estava me dizendo. E como eu mencionei, ele falou comigo. Eu discuti com ele, mas ele falou comigo. E Deus, ele nunca vai nos forçar a fazer algo sem falar com a gente. Ele não faz isso. Esse não é o nosso Deus. Ele não é um Deus mau. Ele vai falar com você, ele vai conversar com você e ele vai te ajudar a desbloquear isso. Mas você precisa aceitar, você precisa fazer a sua parte, você precisa se entregar a ele e dizer: Senhor, eu não sei como eu vou fazer isso, mas eu estou aqui. Lembre-se de Maria. O Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, ele me lembrou de Maria. Quando o anjo Gabriel foi falar com a Maria, ela perguntou: como isso é possível? Como isso vai funcionar? Como isso vai acontecer? E o anjo respondeu: o Espírito Santo, o poder do Altíssimo e blá, 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 blá. Todas as coisas que ele tinha que falar para ela. E ela falou assim, ela respondeu: sim, agora, tipo assim, entendi. Eu estou aqui, Senhor. Faça o que for preciso. É este o coração que o Senhor nos pede para ter. Assim como Maria teve. E dizer a ele: sim, Senhor, eu estou aqui. Eu não sei como será possível, mas se o Senhor diz que vai acontecer, eu acredito. Eu escolho acreditar no Senhor. Então hoje eu quero encorajá-los a ouvir o que Deus tem falado com vocês. Ouçam a voz de Deus. E assim como ele falou com Isaías, perguntando-lhe quem eu poderia enviar. E Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Então é este o coração que o Senhor está desejando de nós. Ele quer ouvir um envia-me, Senhor. Eu confio no Senhor. Eu não sei como vai acontecer, mas eu estou aqui e confio no Senhor. Olha, para ser bem sincera, eu nem sei como eu estou aqui morando na Austrália ainda e pregando o evangelho em inglês e em português. Eu não sei. Eu não sei como isso aconteceu, porque eu nem falava inglês antes. Mas isso é para vocês verem que não se trata de mim, mas se trata dele. Então não se trata também de vocês, mas se trata de Jesus. É Ele que vai nos encorajar todos os dias. É Ele que vai nos encher do seu Espírito Santo e tudo vai dar certo. E no final do ano vocês vão olhar para trás e verão e vocês falarão: uau! Olha o que Deus fez na minha vida. Nem eu imaginaria viver tudo isso. E hoje a minha oração, eu oro para que o Espírito Santo coloque algo em seus corações. Que o Senhor venha revelar para vocês, pedir algo para vocês, para que vocês sejam ousados o suficiente para fazerem e confiar nele, que ele estará com vocês, porque ele está com vocês. Então, vamos orar juntos? Senhor, eu quero orar por todos aqueles que estão ouvindo esse áudio, Pai, para que eles possam ser desbloqueados, para que os dons deles sejam desbloqueados, aqueles dons, Senhor, que o Senhor colocou dentro do coração deles. E eu sei, Pai, que o Senhor plantou sementes dentro deles. E eu declaro que agora é a hora, no nome de Jesus, de florescer e deixar vir para a superfície tudo aquilo que ficou enterrado dentro deles. Então, Paizinho, por favor, eu te peço, toca no coração deles, fala com eles, Senhor, fala com eles, encham eles, Pai, com teu Espírito Santo, para que eles possam sentir o teu poder e para que eles sejam cheios de coragem e da sua presença, Pai, para que assim eles possam dizer e responder como Maria disse: eu estou aqui. E assim como Isaías disse: eu estou aqui, envia-me. Dê a eles, Senhor, força para que eles possam andar pela fé e deixar com que o Senhor Jesus lidere a vida deles. E assim como o Senhor diz que o Senhor
é a luz, eles também serão. E eles andarão com o Senhor, expandindo, levando a tua palavra e compartilhando o evangelho, expandindo o ministério de Jesus. E em nome de Jesus eu oro. Esta é a minha oração para vocês hoje, meus irmãos, minhas irmãs. E é isso, foi isso que o Senhor ministrou ao meu coração hoje. E eu espero e eu oro para que vocês tenham sentido Deus falando com vocês. E até a próxima, quando o Espírito Santo de Deus me guiar para gravar o próximo áudio. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima noite e até a próxima. Tchau! Bye, bye!